just want a bag, like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater, baby mama. Então, galera, os 14 jogos que eu separei para essa rodada são esses jogos aqui, ó. Muito bem analisado, por sinal, tá? O primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui vai ser jogo da Itália, Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter o jogo entre Roma e Udinese. Acredito que Roma, total favorito para vencer essa partida. Acredito que é uma equipe que tem um elenco melhor, tá numa sequência muito melhor de jogos. O Udinese, que é é um time mediano, né? Mediano para ruim, vamos dizer assim. E no confronto direto, especialmente a Roma jogando em casa, tem um pouco de favoritismo diante da Udinese. Então acredito que é um jogo muito bom pra gente apostar no time da casa. Acredito que o time da casa aí tem total favoritismo nesse confronto. Portanto, a gente vai com a dica casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo. Jogo aqui do campeonato francês. Primeira divisão, jogo aqui entre Mônaco e Lorient. Acredito que o Mônaco é total favorito para vencer essa partida, porém acredito que é jogo muito favorável para a gente apostar em gols. Inclusive o mercado de gols está com o ADD muito melhor, né? O time do Mônaco que chegou a ficar com um ADD de 1,44, agora já baixou para 1,36, então um ADD bem abaixo do que é considerável para a gente estar apostando, né? Então acredito que essa ADD aqui não vale muito a pena, ainda mais que pode ser um jogo meio perigoso, ainda mais que o Lorient aí vem de jogos interessantes, né? Como vocês podem ver aqui, o time venceu o PSG, empatou contra o Rennes, ganhou do Reims, ganhou do Paris aqui pela Copa, né? Copa da França. Então acredito que vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes, que o Mônaco sim tem favoritismo, mas o mercado de gols acredito que é mais viável para esse confronto. Portanto, a gente vai com a dica aí mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos partir para mais um jogo da Dinamarca. Superliga da Dinamarca, né? A gente vai ter o jogo entre Aalborg versus Randers. Acredito que é um jogo total favorito para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais. Confronto entre essas duas equipes sempre costuma sair pelo menos 2 gols, né? Então acredito que no confronto de hoje não vai ser diferente, ainda mais o Aalborg jogando em casa, né? Jogando em casa sempre costuma marcar 1 ou 2 gols. O time do Randers, que também tem um ataque muito bom, porém a defesa ruim. Então acredito que é uma equipe que também tem chance de marcar pelo menos um gol ou mais, né? Então acredito que é jogo total favorito aqui pra gente ir com a dica mais de 1,5 gols. A gente poderia até arriscar aqui no ambos marcos, mas por segurança e que tem uma ODD considerável também, a gente vai com a dica mais de 1,5 gols, galera, tá show? Então a dica aí mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1. Agora vamos partir para o próximo jogo da Turquia, Superliga. A gente vai ter o jogo entre Galatasaray versus Kasimpasa. Acredito que é um jogo muito bom aí pro Galatasaray somar mais 3 pontos na tabela e subir aqui para a liderança, né? O time está aqui em segundo lugar, tá apenas atrás aqui do Fenerbahçe, que nesse exato momento está ganhando de 1-0 fora de casa. Então o Galatasaray, se não quiser perder de vista o time do Fenerbahçe, tem que vencer essa partida. Ainda mais que vai enfrentar uma equipe que está ali embaixo, na parte do meio para baixo aqui da tabela, né? Que é o Kasimpasa, que está com 26 pontos apenas. E nesse confronto direto aí, o Galatasaray jogando em casa sempre tem um pouco de favoritismo. Dependente de qual seja a equipe que vai enfrentar, o Galatasaray jogando em casa é sempre forte. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem ver que dos últimos 10 jogos o time só perdeu um jogo, empatou 2 e ganhou 7. Então, tipo assim, tem um retrospecto muito bom jogando em casa. Fora de casa aqui o Kasimpasa não tem um retrospecto muito bom, né? São 5 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias. Então acredito que nesse jogo aqui a gente pode estar indo com a dica aí casa vence e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato inglês, Premier League. A gente vai ter o jogo entre West Brom versus Manchester United. Acredito que é jogo muito bom para a gente assistir muitos gols, muito gols mesmo. Acredito que é uma partida aí que a gente vai assistir pelo menos 3 gols ou mais. O West Brom aí tem chance de marcar pelo menos um golzinho, né? E o Manchester tem chance de marcar pelo menos 2, 3 gols no mínimo. Então acredito que é jogo total favorito aí para a gente assistir uns 3 gols ou mais nesse confronto. Então a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos partir para o campeonato italiano, Série A, mais um jogo, né, do italiano.
A gente vai ter o jogo entre Cagliari versus Atalanta. Acredito que é jogo muito bom pra gente assistir bastante gols também. O time do Atalanta tem um pouco de favoritismo, né, mesmo jogando fora de casa. Porém, vai enfrentar um time do Cagliari, que é uma equipe chata, especialmente jogando em casa, né. O time do Cagliari, que tá na parte de baixo da tabela, né, tá aqui em 18º lugar. Então, com isso, o time vai querer ir pra cima para poder somar 3 pontos e dar uma respirada pelo menos, né, que aí, no caso, vencendo a partida, joga o Torino aqui pra zona do rebaixamento. Então, o time vai pra cima do Atalanta. O Atalanta já tem outro objetivo, né, que é entrar aqui nesse grupo aqui dos 6 melhores, né. Por enquanto está em 7º lugar. Lembrando que aqui o sexto colocado dá uma vaga para a Liga de Conferência Europeia, né, que é a nova liga aí que a gente vai ter ano que vem. No caso, ano que vem não, acho que no final desse ano, né? No meio do ano pra frente. Então a gente vai ter essa nova liga aí e o Atalanta quer participar e precisa vencer. Mesmo jogando fora de casa aí, o time vai em busca desses 3 pontos. Portanto, acredito que é um jogo muito bom aí pra gente ir com a dica ambos marcam. Na minha opinião, tanto o time da casa como o time fora tem chance de marcar gols. Então a gente vai com a dica ambos marcam. E a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos partir para mais um jogo, campeonato alemão, Bundesliga. A gente vai ter o jogo entre Frankfurt versus Colônia. Acredito que é jogo total favorito para a gente assistir bastante gols, né? O time do Frankfurt está fazendo uma campanha muito boa, né? Está fazendo um campeonato bem interessante até o momento, está em 5º lugar aqui com 36 pontos, vem de uma sequência muito boa, né? E vai enfrentar aqui o time do Colônia que está aqui na parte de baixo da tabela, né? 14º lugar com apenas 21 pontos. Acredito que é um jogo que a gente vai assistir aí pelo menos 3 gols ou mais nessa partida, galera. Isso porque o time do Frankfurt tem um ataque muito bom. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o time jogando em casa não perdeu ainda. O time em 9 partidas fez 17 gols e tomou 11, ou seja, é um time que tem a média de quase 2 gols marcados por partida e uma média de 1 gol sofrido por partida também. Já o time do Colônia jogando fora de casa tem um retrospecto bom. Tem um retrospecto aqui de 10 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 3. Fez 9 gols e tomou 14. Então é uma equipe que jogando fora de casa não costuma tomar muitos gols. Mas nesse confronto aqui acredito que vai tomar pelo menos 2 gols ou mais. E o Colônia, que jogando fora de casa aí, tem chance de marcar pelo menos um golzinho também. Então a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato francês. Mais um jogo aqui do francês. A gente vai ter o jogo aqui entre Lille versus Brest. Acredito que o Lille é o total favorito para vencer esse confronto, né? O time do Lille que está fazendo um campeonato muito bom. Está aqui em 2º lugar com 54 pontos, porém tem um jogo a menos do PSG que está jogando nesse exato momento, está ganhando de 1-0, né? Então o Lille tem essa chance de assumir a liderança de novo se vencer essa partida. E jogando em casa aí acredito que vai conseguir isso, né? Ainda mais que o time jogando em casa perdeu apenas uma partida que foi pro Angers, que foi uma zebra e tanto esse confronto aqui, né? Mas vocês vão ver aqui que em 12 jogos, né, o time venceu 8, empatou 3 e perdeu apenas uma. E o time do Brest, jogando fora de casa, não tem um retrospecto bom, né? Em 12 partidas venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu 8. Portanto, acredito muito no favoritismo aí do time do Lille para essa rodada e nesse confronto, né? E a gente vai com essa dica, né? A gente vai com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos partir aqui para mais um jogo da Bundesliga, né, Campeonato Alemão, Primeira Divisão. Jogo entre Wolfsburg versus Borussia Mönchengladbach. Acredito que é um jogo total favorito para a gente assistir 3 gols ou mais nessa partida, né? E acredito também que o time da casa tem total chance de marcar um golzinho, né? Ainda mais que o time jogando em casa vem de uma sequência muito boa, né? O time não sabe o que é perder já 10 jogos aqui, né? Como vocês podem ver, dos últimos 10 jogos venceu 8 e empatou 2. E o time do Borussia Mönchengladbach jogando fora de casa sempre costuma marcar gols, como vocês podem ver, né? Só teve um jogo aqui que não marcou gol, que foi pela Champions League contra o Real Madrid. Mas nos outros 9 jogos sempre marcou gols. Então, pegando esse retrospecto, a gente poderia ir com a dica mais de 2 gols e meio ou a dica ambos marcam. Na minha opinião, a aposta um pouco mais segura seria a aposta ambos marcam. Isso porque pode acontecer um placar de 1-1 aqui, por exemplo. Então, por segurança, a gente vai com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos partir para o próximo jogo, agora Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo aqui entre Flamengo e Corinthians. Acredito que vai ser jogo bem interessante aí para a gente assistir bastante gols. Na minha opinião, é o time do Flamengo com setor ofensivo muito bom, né? Um dos melhores ataques, se não for o melhor, se não me engano. No caso, é o melhor ataque do campeonato até o momento. Porém, é uma equipe que sempre costuma tomar gols. Como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos,
o Flamengo tomou gol em 3 oportunidades. Só teve 2 jogos aqui que o Flamengo não tomou gol, que foi contra o Vasco e contra o Sport. Mas o time sempre vem tomando gols, especialmente jogando em casa, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O time jogando em casa sempre costuma tomar gols, ó. Nas últimas 2 partidas, por incrível que pareça, né, jogando em casa, que o time não tomou gol, né? Que foi 2-0 no Palmeiras e 2-0 no Vasco. Mas antes disso, o time estava tomando gol toda a rodada, como vocês podem ver, né? Dos últimos 10 jogos, tomou gol jogando em casa, tomou gols, né, jogando no seu território, em 8 oportunidades, e só 2 que o time não tomou gol. E o time do Corinthians jogando fora de casa sempre costuma marcar gols também, como vocês podem ver, ó. O time tem aqui, são 10 jogos aqui, né, dos últimos 10 jogos jogando fora de casa, marcou gols em 8 oportunidades e apenas em 2 que não marcou. Portanto, acredito que pegando esse retrospecto aí, a gente pode estar indo no mercado de gols. Na minha opinião aí, a gente vai assistir 3 gols ou mais nesse confronto, portanto a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pegar mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, jogo entre Vasco e Internacional, jogo bem interessante, né? Internacional precisa vencer para poder continuar na liderança, caso contrário o Flamengo pode passar, se vencer o Corinthians. E o time do Vasco precisando também muito desses 3 pontos para poder dar uma respirada, caso contrário ficará uma situação bem complicada, né? O Vasco está com 37 pontos, então não pode perder de jeito nenhum, né? Porque se acontecer do Bahia vencer e o Fortaleza vencer, o Vasco vai precisar aí torcer para o Bahia perder, Fortaleza já vai dar uma respirada mais ou menos, então vai ficar uma situação bem complicada, né? Ainda mais que faltam apenas 3 partidas para acabar o campeonato. Então acredito que vai ser um jogo bem disputado aí, as duas equipes buscando resultado a todo momento, e a gente tem chance aí de assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida. Então a gente vai com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1. Agora vamos partir aqui para o campeonato italiano, mais um jogo aqui do italiano. Jogo aqui bem interessante, né? Inter de Milão e Lazio. Acredito que vai ser um jogo bem disputado. O Inter de Milão aqui tem um pouco de favoritismo, mas o time da Lazio vem fazendo um campeonato bem interessante, né? O time vem de uma sequência muito boa, como vocês podem ver, dos últimos 10 jogos. Perdeu apenas 2, empatou 1 e ganhou 7. Então tem um retrospecto muito bom. Jogando fora de casa, o time não tem um retrospecto tão bom, né? Oscila um pouco, empata bastante, tem 2 derrotas, 4 empates. Então é um time que fora de casa não tem o mesmo poder ofensivo igual jogando em casa, né? Já o time da Inter de Milão jogando em casa vinha de uma sequência muito boa, né? De 6 vitórias seguidas, aí perdeu para Juventus, mas tá certo que foi por outra coisa, né? Foi a Copa da Itália, perdeu para Juventus por 2-1, mas antes disso vinha de uma sequência de 6 vitórias jogando em casa. Então acredito muito aí que vai ser um jogo aí interessante pra gente apostar em gols. Na minha opinião aí o time da Lazio tem chance de marcar pelo menos um golzinho e a Inter de Milão marcar uns 2 ou 3 gols nesse confronto. Então a gente vai com a dica aí mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato francês, Liga 1. A gente vai ter o jogo entre Bordeaux e Olympique de Marseille. Acredito que é jogo muito bom pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nesse confronto, né? E tá com uma ADD muito boa. Na última vez que eu vi tava 1,45, se não me engano, né? Deixa eu confirmar aqui. 1,44 para falar a verdade, tá? 1,44, a DD muito boa na minha opinião pra gente assistir 2 gols ou mais nesse confronto. Ainda mais que o time do Bordeaux jogando em casa sempre costuma marcar gols, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Das últimas 2 partidas o time não marcou, mas antes disso vocês podem ver que o time sempre tem o costume de marcar pelo menos um golzinho na partida. E o time do Olympique de Marseille, que jogando fora de casa, sempre costuma marcar gols também. Jogando fora de casa aqui em 10 oportunidades, marcou gols em 8 jogos, só em 2 aqui que não conseguiu marcar gols. Então tem grande chance aí da gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nesse confronto. Então a gente vai com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo. A gente vai ter aqui o jogo entre Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras que deve poupar alguns jogadores para esse confronto, né? Fortaleza que ainda precisa de uma vitória para poder se garantir na Série A. Então acredito que vai ser um jogo aberto com grande oportunidade de gols nesse confronto, galera. Acredito aí que é jogo para a gente assistir no mínimo 2 gols. Portanto, a gente pode estar indo com a dica aí mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 fora.
Enfim, galera, esses aqui foram os palpites para essa rodada aí de domingo, né? Espero que a gente possa lucrar bastante. E agora eu vou estar trazendo para vocês aí os dois bilhetes, os dois não, né? Os 3 bilhetes que eu prometi aí no começo do vídeo, tá show? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para esse domingão, a gente vai com essa tripla aqui, muito bem elaborada por sinal, né? A gente pegou o primeiro jogo aqui, Roma versus Udinese, colocamos aqui vitória da Roma com empate anula, para dar aquela segurança na nossa aposta. Pegamos aqui o jogo também do Mônaco versus Lorient, colocamos mais de um gol e meio na partida. E o jogo entre Galatasaray versus Kasimpasa, a gente botou aqui vitória do Galatasaray. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,10. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$210,38. Esse bilhete acredito que tem 80% de chance de bater. Tá um bilhete muito quente e com grande chance de green. Agora vamos para o segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete a gente pegou 4 jogos, né, uma múltipla aqui de 4 jogos. Primeiro jogo aqui entre Aalborg versus Randers, botamos mais de um gol e meio. Jogo aqui entre West Brom versus Manchester United, a gente botou aqui mais de meio gol no primeiro tempo, ou seja, tem que sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo, né. Pegamos o jogo aqui entre Cagliari versus Atalanta, colocamos mais de um gol e meio. E o jogo entre Lille e Brest, botamos aqui Lille com empate anula. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,16. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$216,96. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade. Agora vamos para o nosso terceiro e último bilhete, que é esse daqui, ó. Terceiro e último bilhete pegamos uma tripla. Todos os jogos aqui dessa tripla com mais do mercado de mais de um gol e meio, né? Primeiro jogo aqui entre Flamengo e Corinthians, mais de um gol e meio. Jogo entre Inter de Milão e Lazio, mais de um gol e meio. E o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, mais de um gol e meio. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,3. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$203,70. Esse bilhete aqui eu acredito que tem de 70% a 75% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande chance de green para esse domingão, galera. Enfim, esses aí foram os palpites e bilhetes que eu acabei de trazer aqui para vocês, né? Espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante nesse domingo para poder fechar o final de semana bem, né? Fechar a semana aí com bastante dinheiro no bolso. Então, se você gostou aí do vídeo, deixa seu like que é importante demais. Não esqueça de se inscrever aí no canal, né? Ativar o sininho de notificação para você receber notificação de todos os vídeos novos que eu postar aqui no canal. E quem puder também compartilha aí o canal BetGreen aí nas suas redes sociais com seus amigos, no grupo de WhatsApp, compartilha aí. Chama o pessoal para conhecer o canal BetGreen, que eu tenho certeza que eles vão gostar demais aqui dos palpites, tá show? Então um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo domingo para vocês e conto com a presença aqui de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!